Você já se perguntou como os revólveres são fabricados? Essas armas icônicas, com raízes na história do Velho Oeste americano, são mais do que simples relíquias. São um exemplo impressionante de engenharia de precisão. Hoje, vamos mostrar todo o processo passo a passo. Vamos nos concentrar em como os blocos de aço bruto são obtidos e inspecionados, como são moldados em armações precisas e como os cilindros são usinados com tolerâncias microscópicas antes da montagem final. Se você tem curiosidade sobre processos industriais, curta e inscreva-se para mais vídeos de visitas guiadas a fábricas. Conte-me nos comentários de onde você está assistindo. A transformação do metal bruto na armação do revólver começa com blocos de aço de alta qualidade, escolhidos por sua resistência e estabilidade dimensional. Esses blocos são cuidadosamente inspecionados para detectar quaisquer falhas superficiais ou defeitos internos que possam comprometer a resistência da armação final. Os técnicos examinam cada bloco em busca de rachaduras, inclusões ou irregularidades, garantindo que apenas o melhor material seja utilizado. Essa atenção aos detalhes é crucial, já que a armação suporta os principais componentes do revólver e deve resistir ao estresse repetido dos disparos. Após a aprovação na inspeção, o bloco segue para a etapa de conformação. A próxima etapa utiliza fresadoras CNC. Essas ferramentas controladas por computador esculpem o aço com um nível de precisão que a mão humana não consegue igualar. As máquinas seguem instruções baseadas em CAD, removendo o excesso de material e formando o contorno básico da estrutura. Cada entalhe, ranhura e furo é feito com precisão de décimos de milímetro, garantindo que a estrutura se encaixe perfeitamente com as demais peças posteriormente. Esse processo elimina o erro humano e garante que cada quadro corresponda exatamente ao projeto do fabricante. Após a primeira fresagem, o quadro ainda parece bastante bruto. Os operadores o fixam na máquina para uma segunda rodada de passagens, onde as ferramentas CNC refinam a forma e adicionam detalhes mais precisos. Isso inclui os encaixes para o mecanismo do gatilho, os pontos de fixação do cano e o alojamento do cilindro. As máquinas trabalham em múltiplos eixos, permitindo esculpir curvas complexas e cantos fechados que definem o perfil do revólver. Nesta fase, a armação começa a adquirir sua aparência familiar, mas ainda precisa de mais trabalho para atingir sua forma final. Com a forma básica definida, a armação passa por um processo conhecido como alívio de tensões. Esta etapa consiste em aquecer o metal a uma temperatura específica e, em seguida, resfriá-lo lentamente. O objetivo é reduzir as tensões internas que podem se acumular durante a usinagem. Se não forem tratadas, essas tensões podem causar deformações ou rachaduras na armação ao longo do tempo, especialmente sob o impacto repetido dos disparos. Controlando cuidadosamente a temperatura e a taxa de resfriamento, os fabricantes garantem que a estrutura permaneça forte e estável. Após o alívio de tensões, a estrutura retorna à bancada para o acabamento. Os técnicos utilizam esmerilhadeiras, polidoras e às vezes até ferramentas manuais para remover pequenas rebarbas e alisar as superfícies. Eles verificam novamente todas as dimensões críticas, medindo com micrômetros e calibradores para confirmar se a armação atende às tolerâncias rigorosas. Cada aresta e superfície é refinada, até que a armação esteja livre de imperfeições e pronta para a montagem. Essa atenção aos detalhes não se trata apenas de estética, é essencial para o funcionamento confiável e a durabilidade a longo prazo. Com a armação agora usinada e tratada termicamente, passamos à fabricação do componente rotativo mais crítico do revólver, o cilindro. A fabricação do cilindro exige um nível de precisão que define o padrão para o restante do revólver. O processo começa com um cilindro bruto, escolhido por sua composição de liga consistente e capacidade de suportar o estresse de disparos repetidos. Cada cilindro bruto é cuidadosamente inspecionado em busca de falhas internas ou defeitos superficiais que possam comprometer o desempenho. Apenas aqueles que atendem a padrões rigorosos avançam. Em seguida, o bloco é carregado em uma máquina CNC multi-eixos. Este sistema controlado por computador esculpe o metal com precisão exata, moldando a parte externa do cilindro e perfurando as câmaras. A máquina perfura cada câmara com uma tolerância de poucos microns, para que cada cartucho se alinhe perfeitamente com o cano. Esta etapa é crucial. Qualquer desalinhamento pode causar mau funcionamento ou desgaste prematuro do revólver. A máquina CNC também corta os entalhes e ranhuras de travamento que controlam a rotação do cilindro. Esses detalhes precisam estar perfeitamente alinhados com o restante do mecanismo do revólver. Portanto, cada aresta e superfície é verificada em comparação com os desenhos digitais. Após a conclusão da forma básica, o cilindro é removido da máquina e entregue aos técnicos para uma inspeção mais detalhada.
Os técnicos utilizam micrômetros e medidores a laser para verificar o diâmetro e a concentricidade das câmaras. Eles verificam se cada câmara é uniforme e se o espaçamento entre elas é exato. Até mesmo uma pequena variação pode afetar a suavidade da rotação do cilindro ou a precisão do disparo do revólver. Esse cuidadoso processo de medição garante que apenas os cilindros que atendem às rigorosas especificações passem para a próxima etapa. Após a inspeção, quaisquer arestas vivas ou rebarbas remanescentes da usinagem são removidas. Em seguida, o cilindro passa por um processo de acabamento. Os amortecedores de alta velocidade poliram o exterior e as câmaras, reduzindo o atrito e ajudando a prevenir a corrosão. Esse acabamento é importante tanto para o funcionamento quanto para a durabilidade do revólver, garantindo que o cilindro gire suavemente e resista a anos de uso. Ao longo de todas essas etapas, o foco permanece na precisão e na confiabilidade. A função do cilindro é armazenar e girar a munição com precisão perfeita, por isso cada detalhe importa. Quando um cilindro passa pelas verificações finais, ele está pronto para funcionar perfeitamente com a armação e os demais componentes. Com o cilindro e a armação prontos, veremos agora como essas peças de precisão se unem na linha de montagem. A fase de montagem é onde tudo começa a tomar forma. À medida que cada componente é reunido para formar um revólver funcional, todo o processo exige precisão. Cada peça da armação e do cilindro à menor mola deve encaixar-se exatamente como projetado. Os técnicos de montagem consultam plantas detalhadas e gabaritos especializados para alinhar a armação e o cano. Esses guias garantem que cada ponto de fixação e sua orientação correspondam às exigências do fabricante, eliminando as suposições e ajudando a manter a consistência em todos os revólveres produzidos. O cano e a armação são fixados com chaves de torque ajustadas de acordo com as especificações do fabricante para garantir o alinhamento consistente do furo. Esta etapa é crucial. Um cano desalinhado pode comprometer a precisão ou causar mau funcionamento perigoso. Os técnicos verificam cuidadosamente se a rosca do cano encaixa suavemente e se assenta perfeitamente contra a armação. Dispositivos especiais mantêm a peça firme, permitindo que os operários apertem tudo o suficiente para um encaixe seguro, sem risco de danificar o metal. Com o cano no lugar, a atenção se volta para o cilindro. Os técnicos usam hastes de alinhamento e boroscópios para confirmar se as câmaras do cilindro se encaixam corretamente no cano. Essas ferramentas permitem verificar a relação precisa entre cada câmara e o interior do cano, garantindo que a munição se alinhe perfeitamente para um disparo seguro e confiável. Se algo estiver minimamente fora do lugar, os ajustes são feitos antes de prosseguir. Essa atenção ao alinhamento da câmara é fundamental para fabricar um revólver que dispare de forma suave e segura, disparo após disparo. Com os componentes principais alinhados, o cão, o gatilho e o percussor são ajustados manualmente em dispositivos de precisão para garantir o engate consistente e a segurança. Esta etapa do processo exige mãos firmes e um olhar atento, pois os mecanismos internos precisam interagir entre si de forma impecável. Os técnicos ajustam molas, pinos e alavancas para que o gatilho tenha a sensibilidade ideal e o martelo seja acionado de forma confiável. Cada componente é verificado quanto à suavidade de movimento e ao encaixe correto, reduzindo o risco de falhas de disparo ou travamentos no produto final. Com todas as peças no lugar, o revólver passa para os ajustes finais. Os técnicos inspecionam cada parafuso, ranhura e mola, fazendo pequenos ajustes para garantir que tudo esteja firme e alinhado. Em seguida, o revólver é testado com munição de festim atrás de barreiras de proteção. Esse teste com munição real verifica o ciclo suave, o alinhamento correto da câmara e a ejeção confiável. Qualquer revólver que não passe neste teste retorna para ajustes adicionais até atender aos padrões do fabricante. Se você achou essas informações sobre fabricação úteis, curta nossa publicação para nos avisar. Agora que o revólver está montado e testado, vamos refletir sobre como essas etapas se combinam em um processo de fabricação coeso. Cada revólver é o resultado de um processo detalhado em várias etapas. A preparação do material começa com a seleção e inspeção de blocos de aço para garantir resistência e estabilidade. Em seguida, vem a usinagem do cilindro, onde cada câmara é cortada e medida com tolerâncias rigorosas para segurança e precisão. Finalmente, uma montagem cuidadosa une a armação, o cilindro e o cano,
utilizando ferramentas especializadas e verificações rigorosas para assegurar o funcionamento confiável. Do bloco de aço à arma de fogo finalizada, cada etapa exige precisão para atender aos padrões de segurança e desempenho. Os revólveres modernos, mesmo as réplicas de modelos históricos, são fabricados seguindo esses mesmos passos, embora as fábricas atuais contem com equipamentos avançados para maior consistência. Para análises mais detalhadas dos processos de fabricação, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo.